A saga do mestre. Pessoal, fazia tempo que eu não gravava a saga do mestre, né? Mas hoje, como nós estamos iniciando os festejos juninos, uma saga para vocês. Vai demorar um pouquinho, mas paciência, isso é história. Pessoal, vocês lembram que teve uma época, aliás, como a de hoje, as Olimpíadas vêm aí, e a Olimpíada do Brasil foi no mês de São João. Isso, guardem essa informação. Bem, nessa época, eu me encontrava no 9º período de Psicologia, lá na FAS, Faculdade de Ciências Humanas de Olinda, onde eu vivenciei 8 anos de Psicologia, tá certo? E lá, como eu sou da parte social, certo? Tem a Psicologia Social, Psicologia organizacional, e tem inúmeras psicologias. E aí você tem que escolher, quando você chega num determinado período, você tem que escolher qual psicologia você vai, qual que você se identificou, certo? E todo mundo dizia assim para mim: mestre, o senhor é da psicologia social, vá lá com a professora. E isso me incomodava, por quê? Porque as pessoas gostam de colocar rótulos em você. E eu sou uma pessoa de experimentar determinadas coisas, tá? E então aquilo ficou assim, me chamando muita atenção. Mas por que esse pessoal quer que eu faça psicologia social? Ah, mas porque você é do social, você dá aula em comunidade, você dá aula nisso. Eu digo, pô, mas não é bem isso, certo? E naquela época, eu não sei, eu penso que até hoje tinha uma diferenciação entre essas psicologias. Quando você queria a psicologia clínica, você era lá era imbuído muito Freud, né, na psicologia clínica. E lá na faixa tinham 3 divisões, tinham clínicas. Então, quando foi no 9º período, eu resolvi que eu vou fazer psicologia clínica. E alguns dos meus amigos, aqueles amigos que diziam, não, vai fazer isso, vai fazer aquilo, querendo me direcionar para coisa, eu digo, não, velho, eu vou fazer. E aí fomos todos nós. Turma essa que ficou conhecida como a turma do fundão. Já na pós-graduação, nós definimos um grupo como grupo turma do fundão. Não vou revelar quem são os nomes, né? Porque não interessa. Aí, quando chegou lá no dia, fomos no primeiro dia a reunião com a nossa coordenadora. Essa coordenadora, eu sou péssimo de nome, mas eu procuro assim ver um detalhe numa pessoa e aí classifico ela como tal. E ela tinha um cabelo branco, aqui assim. Ela tinha o cabelo negro, né, pintado, sei lá, que ela já era bem antiga, já lá na faixa. E tinha um cabelo branco. Então eu a chamava de Tempestade. Lembra do X-Men? Eu a chamava de Tempestade. Então Tempestade reuniu. Nesse dia tinha o grupo 1 e nós éramos o grupo 2, porque um era o 10º período e nós éramos o 9º período. A gente estava em transição. Resumo, vamos dividir. Quem é que vai ficar com os pais dos nossos adolescentes? Quem vai ficar com os adolescentes? Aí, os meus amigos disseram, não, eu vou ficar com os adolescentes. Eu olhei assim, eu digo, não, eu fico com os pais. Óbvio, eu sou mais velho que eles. Hoje eu estou com 52 anos, vou fazer 53 agora no mês de julho. Então, eu lido melhor com todos os grupos, mas na minha experiência, né, trabalhar com pessoas, com pais, para mim ficava mais fácil. Também trabalhar com adolescente também era fácil da mesma forma. Mas o desafio maior era trabalhar com os pais. E aí uma menina pegou e disse assim, só tinha uma que trabalhava com os pais. E ela ficou comigo, porque tem que ficar um terapeuta, que é o mais antigo, que ele passa a ser o 10º período. E ela iria me apresentar para os pais, porque eu ia dar continuação ao trabalho. Massa? Porque no caso ela ia se formar, ia buscar
ou Savô, e eu ficaria dando continuação, até vir outro terapeuta do 9º, eu no 10º, e assim vai, sucessivamente. Já fui logo dando as cartas. Primeiro, gosto de trabalhar sozinho. Aí, Tempestade olhou assim pra mim, né? Eu digo, eu gosto de trabalhar sozinho, vou trabalhar com ela. Aí a menina que estava do meu lado, era uma maga alta, olhou assim, né? Como é que pode? Não, porque não poderia, eu tinha que estar com ela ali do meu lado. Fomos conhecer os pais. Esses meus colegas foram conhecer os adolescentes, eu fui conhecer os pais. Chegou lá, a maioria eram mães. Quando me viram, a terapeuta me apresentou. Aqui é Iraquitã, é o terapeuta que vai ficar com vocês agora, tá. E, num momento lá, eu já tive uma empatia muito grande com todas as mães que ali estavam. Aí a menina percebeu isso, ou não sei, né? Eu não estava dentro do pensamento dela, mas na ação dela foi isso. Ela pegou, saiu. Disse, eu vou atender um paciente, e você, Iraquitã, fica com um grupo aí. Passa. Resumo, consegui... de alguma forma, por eu ter essa intimidade com essas pessoas, com o social, com pessoas principalmente com baixo poder aquisitivo financeiro, eu entendo como funciona o momento, eu entrei em muitas comunidades, então eu conheço aquilo ali, então para mim, foi mesmo que eu parecia um bom, como é que se diz? Um maestro, e ali era a minha orquestra. Foi massa trabalhar com essas mães. E numa época de São João, trabalhei 6 meses, né? Ainda nós não tínhamos, estava aquele começo das Olimpíadas, aí é que veio a coisa. Todo ano eu tinha trabalhado antes, por convite da própria faixa, para dar aula nessas oficinas, que era assim, pessoal, todo ano lá, eles chamavam alguns profissionais, por exemplo, profissional de dança, profissional de maquiagem, profissional de arte marcial, sei lá, para dar uma aula para esses meninos, e depois a gente se reencontrava, certo? Para poder esses meninos mostrarem alguma coisa. Isso eu fiz 4 anos seguidos lá na faixa. E eu já sabia como era que eles faziam. Todo ano eles faziam a mesma coisa durante já muito tempo. Aí eu tive uma ideia. Eu digo, eu vou pegar a Olimpíada e vou fazer o seguinte. Aí eu fiz um pequeno projeto na minha cabeça e coloquei, obviamente, alguns inscritos e disse assim, isso aqui vai ter a competição dos pais, com os terapeutas, com os meninos, todo mundo junto, uma grande, aquela que a gente chamava de academia, né? Que a gente jogava uma pedrinha sepulcro, era bem grande. Então tudo isso na minha cabeça eu bolei. E levei para fazer justamente essa mudança, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto da mesmice. Eu sempre estou me reinventando, tá bom? Tanto é que eu dou aula 30 anos de taekwondo e sempre me reinventando, certo? Eu sempre digo, eu mato 2 leões por dia, não é um leão só não. E quando as pessoas pensam que eu estou derrotado, eu já estou lá por cima, já feito um super-homem. Então o que que acontece? A minha coordenadora olhou assim, Tempestade, né? Olhou assim e disse, poxa, boa ideia. A partir de hoje, porque eu já vinha dando direcionamento do que eu queria, principalmente nas reuniões. Por quê? Como é que acontece? Como é que aconteciam essas reuniões? Todas as, vamos dizer assim, 2 dias ou 1 dia por semana, a gente se encontrava com esses pais e esses alunos. Uns terapeutas ficariam com os filhos e eu ficaria com os pais. Então eu já vinha bolando alguma coisa na minha cabeça para fazer diferente. Porque eu já sabia como é que a coisa funcionava e funcionava desse jeito há muito tempo. E nós precisávamos de mudanças. Então eu peguei e fiz o projetinho e no decorrer do tempo eu fui direcionando nas nossas reuniões, depois que nós terminávamos de atendimento. Todo mundo se reunia lá
em um determinado ambiente para conversar as experiências, para poder Tempestade dar um encaminhamento. E essa Tempestade, hoje, eu não sei se ela está na faixa hoje, mas ela era uma pessoa de inteligência massa. A psicanálise dela, ela gostava muito. E eu percebia que ela tinha uma simpatia muito grande por mim. Mas não por mim, era mais pelo meu direcionamento perante aqueles problemas, onde eu vi até mesmo alguns terapeutas chorarem porque não conseguiam entender como era que ela ia resolver aquele problema. E aí eu dava uma ideia, dava outra, ela dizia, poxa, interessante, olha, veja essa ideia. Resumo da coisa, na época das Olimpíadas eu criei a volta com a tocha olímpica. Nós fizemos uma tocha para simbolizar, né, os Jogos Olímpicos. Deixei tudo organizado, só que o que é que acontece? Tempestade disse, tudo agora vai ficar responsável Iraquitã. Foi nesse momento que eu percebi que muitos me olharam assim e diziam, oxe, um semi-jegue desse. Pessoal que não sabe o que é um semi-jegue, mas o pessoal que provavelmente do meu grupo que vê esse vídeo sabe o que é que eu estou dizendo aqui. Como é que esse semi-jegue, a coordenadora deixou tudo na mão dele e ficou na minha mão, eu como responsável. Vai ser feito assim, assim, assim. Então eles perceberam que eu era uma liderança ali, uma liderança nata. Que devido a todo o arcabouço de tempo que eu tenho, a tudo aquilo que eu vivenciei, a tudo aquilo que eu experienciei na minha vida, no meu dia a dia, eu pude colocar um pouquinho ali e deu certo. Resumo, foi uma coisa muito bonita. Teve as competições das fogueiras. Nessa época, você sabe que nós tínhamos as Olimpíadas aqui no Brasil. Foi nessa época, você tem 2016, por aí. Nós tínhamos a competição das fogueiras. Essas competições eram feitas com os pais, com o terapeuta e com os seus filhos. Tinha uma grande academia, como eu havia dito anteriormente, onde a gente fazia brincadeiras e era uma coisa muito interativa e uma coisa que de alguma forma tinha uma simpatia, tinha uma empatia muito grande e tinha uma socialização que era o objetivo de nós fazermos tudo isso. E principalmente não foi feito em sala, foi feito lá embaixo, onde tem um refeitório ali em toda aquela parte de baixo da faixa, tá certo? Para quem conhece a faixa das ciências humanas, embaixo tem um refeitório lá atrás e tudo aquilo ali a gente utilizou. E tinha música, tinha o Sandy lá tocando, né? Tinha muita coisa, certo? Resumo da história. Todas as vezes tanto o nono período como o 10º período, eu fiquei como coordenador e organizador de sair tudo dos jogos, etc, tá bom? E assim, foi algo muito especial para mim, principalmente no mês de São João, foi algo muito especial para mim, porque eu pude mostrar para muita gente que eu não sou um homem limitado à psicologia social, à psicologia organizacional, à psicologia clínica, não. Eu sou psicologia e o esporte, a qual fosse parte, me deu essa contribuição. Por quê? Porque eu vivenciei muitas e muitas situações onde eu pude fazer as adaptações, eu pude perceber intrinsecamente que um menino, aquele outro ou aquela família tinha dificuldade de se socializar com o pai, com mãe, etc. E eu consegui fazer tudo isso, tá bom? Óbvio, só eu consegui não, nós conseguimos fazer tudo isso, porque a entrega da própria coordenadora, né, a nossa Tempestade, a confiança que ela me deu. Só para vocês terem uma ideia, uma vez, nós estávamos ela ia entregar uns quadrinhos assim, alguma lembrança, que eu não lembro bem o nome, se era o final do curso, alguma coisa assim. E aí o que acontece? Tempestade chegou, tinha um monte de gente assim, um monte de gente que fez fila para cumprimentar ela. Tava eu e uma colega minha assim de lado, né? Eu vou chamar ela aqui de Fagundes. E eu fiquei olhando assim, aquela monte de fila lá, com o sol, não sei o que. E eu fiquei na minha, tava nem aí pra ela. Quando ela pensou que não, ela me olhou, veio pra mim e me cumprimentou. Oi, como é que você tá? Tudo bom?
Tudo bem, professor, porque também teve outra situação que eu vou contar, né? Nesse intermédio aí, que teve uma situação muito chata, que teve uma lá que hoje essa foi casada com o professor lá, que vai ter filho, graças a Deus, vai embora com Deus, seja feliz. Que quis me atrapalhar. Mas infelizmente a pessoa ainda tem que aprender muito, tem que comer muita tapioca, com milho, pular muita fogueira para chegar onde o grão-mestre chegou, tá certo? Com muita humildade, com muito trabalho, com muita perseverança. Então ela veio, me cumprimentou, as pessoas ficaram olhando assim, eu, de boa. Bem, pessoal, fiz meu trabalho, me informei em psicologia, né? Fui lá no 10º período, consegui mostrar o meu trabalho, consegui mostrar a minha liderança e consegui mostrar que psicologia não pode ser algo onde você põe no quadro fulaninho, olha o quadradinho de fulaninho, olha a cara de fulaninho ali no quadrado, no quadro dele, não. Você pode ser o que você quiser, você pode atuar na psicologia clínica, na psicologia organizacional, na psicologia social, na psicologia do esporte, qualquer uma psicologia, contanto que você estude, leve a sério o estudo, certo? Entenda que a psicologia é uma ciência que contribui muito com o comportamento humano e que, com as suas experiências, com todo esse arcabouço que nós temos, sabendo e tendo sensibilidade, a gente pode sim ser o que nós quisermos. Não precisa A e B vir taxar você porque você veio dali e veio daqui, tá bom? Então, vai chover. Segue o canal. Movimento Seja Homem. Essa é a saga do mestre, tá bom? A saga do mestre. Dá um like, compartilha e comenta, tá bom? Para que o YouTube possa passar essas informações para outras pessoas, tá bom? São João! Anarrei!